Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a você. Hoje, segunda-feira, começando a semana, dia 3 de fevereiro. E começando a semana, então, vamos invocar a presença da Santíssima Trindade para bem meditarmos o Evangelho de hoje. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus, que é Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem nos reúne é o amor do Senhor. Quem vai nos conduzir essa semana, quem conduz a nossa vida é o amor de Deus e sua bondade e misericórdia. Bem, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, meditando sempre o Evangelho de São Marcos, a liturgia está, nos fala do processo lá em Genezaré. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. Marcos 5, de 1 a 20. E o Evangelho vai nos falar do processo por uma legião de espíritos impuros. Jesus estava chegando na região de Genezaré, e aí um homem possesso de espírito imundo saiu do cemitério, onde se encontrava esse local, o cemitério, o refúgio. Então esse evangelho de hoje, esse texto de hoje vai estar nos apresentando um homem que estava aprisionado, que o homem estava preso às cadeias espirituais, espíritos imundos. Um homem que vivia lá no cemitério, quer dizer também um homem morto, porque é isso que o inimigo de Deus, é isso que o demônio faz assim e quer fazer assim com aqueles que se deixam ser possuídos por ele. Ele quer aprisionar, escravizar, ele quer que morra, né? Que perca a vida plena, a vida eterna. E ele era considerado assim pela região, pelas pessoas daquela região. Era um homem que já não tinha mais vida, já estava lá aprisionado. E quando Jesus chega, esse homem vai ao encontro de Jesus, vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando: "Que queres de mim, Jesus?" O demônio sabe quem é Jesus, sabe que ele é Deus. E Jesus é o autor da vida. Jesus tem autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus, ele tem autoridade sobre os espíritos impuros, e pela sua autoridade, que ele é autor da vida, né, ele assim realiza naquele homem uma obra de libertação. No versículo 15, vai nos dizer que depois de Jesus ter realizado a obra de libertação daquele homem, expulso o demônio dele, e eles são lançados do mar porque entraram numa manada de porcos, esse homem estava lá. Viram aquele homem que era morto, aprisionado pelos espíritos impuros, que eles consideravam ele morto. Viram aquele homem assentado, coberto com o seu manto e calmo. E ele que tinha sido possuído por uma legião de demônios. Vejam bem o que o Senhor faz na vida daquele homem. Traz a ele, olha, ele estava assentado, Salmo 22, assentado à relva. Jesus é o pastor, Jesus é aquele que cuidou da ferida daquela ovelha que estava morta. Jesus cobriu ele com o manto dele. Jesus dá dignidade àquela pessoa. Aquele filho, lembra do filho pródigo que volta e o pai coloca um manto sobre ele, trazendo a ele a vida, a dignidade. Jesus traz a dignidade àquele homem que estava morto e estava possuído pelo espírito impuros, e ele estava calmo, tranquilo.
porque assim ele tinha encontrado aquele que é o autor da vida, e aquele que é o autor da vida deu a ele a vida nova. Meu irmão, peçamos então ao Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, fomos batizados, mas precisamos invocar o Espírito Santo constantemente para que a gente seja protegido, para que o Espírito Santo nos conduza, para que o Espírito Santo nos mova. Precisamos estar preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vem nos dar sabedoria e entendimento, a gente fugir das tentações, fugir das situações de escravidão, fugir das situações que o demônio, com muita astúcia, faz e quer nos aprisionar e quer que a gente perca a vida aqui e a vida eterna. Então, meu irmão, essa semana, todos os dias, reze a oração do Espírito Santo. Sempre, sempre. Reze a oração do Espírito Santo para que o Espírito Santo o conduza. E assim temos vida e vida em abundância como Jesus deu para aquele homem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a sua semana seja com muita alegria, muita paz, na força do Espírito Santo.